Gravação reiniciada. Então, dando continuidade à discussão do último item da pauta, item 204, interrompido a gravação no momento anterior, pela equipe de apoio, nós damos seguimento à discussão. A palavra está ao conselheiro Ricardo Marozzi. Por favor, Ricardo. Pois é, eu estava só mencionando que a minha intervenção seria mais ou menos no sentido que o senhor presidente relator levantou ainda há pouco. Porque me parece que no caso do Simples Nacional, a forma de indicar os débitos é lá no portal do Simples, né? E esse processo, pelo que eu estou vendo, ele começa, né, ele é protocolado pela própria, quer dizer, ele começa com o ato de impugnação, ou seja, a manifestação de conformidade do contribuinte. E ele próprio não juntou quais foram os débitos, né? Ele tinha acesso no portal do Simples Nacional. Ele não juntou essa informação. A relatora está dizendo que nessas situações a DRJ, né, ela pedia para que se fizesse a unidade de origem, né, através de uma diligência, fizesse o levantamento desses débitos. Agora, dizer que os débitos não estavam incluídos, né, junto com o ato declaratório, se a gente for adotar esse procedimento, a gente vai estar inviabilizando todo o procedimento que a Receita Federal, e não foi só a Receita, né, foi todo o Comitê Gestor do Simples adotou para essa sistemática de débitos devidos. Me parece que é complicado a gente adotar essa posição. O Ricardo, parece que foi uma questão que ocorreu num determinado período. Aí depois disso foi corrigido o sistema e não teve mais esse problema. Foi uma coisa de momento, entendeu? O Gustavo tinha pedido a palavra, não sei se ele desapareceu da frente da câmera. Vou passar para o Paulo, depois voltou. Gustavo. A minha lente saiu do lugar aqui, eu estou tentando arrumar ela e não é uma visão muito bonita, então não queria colocar isso gravando. Você quer passar para o Paulo falar primeiro para você? Pode, por favor. Paulo. Não, eu queria considerar alguma coisa parecida com o que o Matosinho e o Ricardo falaram, né? De fato, o ato declaratório está aí na folha 21 e 22 e foi encaminhado para ele o ato declaratório e dizendo onde ele podia consultar os débitos, né? E tanto que a consulta dos débitos está aí na folha 25, foi juntada aos autos. Depois, quando a DRJ fez baixou o processo de diligência para que fossem especificados os débitos, o próprio em termos de intimação da DRJ diz, esses débitos aí eles já estavam à disposição do contribuinte para consulta e ele elenca de novo esses mesmos débitos que estão lá a folha 25, né, que eram débitos que existiam após o prazo para regularização. Então, assim, realmente eu acho que a súmula 22 ela não poderia ser aplicada nesses casos em que há a indicação no ADE do local onde o contribuinte pode consultar esses débitos. Eu acho que o que a súmula quer evitar, que pode ser que isso acontecesse lá com o Simples Federal em algum instante, era uma alegação genérica, do tipo, você deve, né? E eu não lhe digo o que é que você deve, descubra o que é que você deve, mas você deve. Mas aqui não, aqui está dizendo, você deve, consulte lá que você vai ver os débitos que eles estão relacionados. Ok. Gustavo, pode falar? Está muito ruim aí. Já falaram o que eu ia comunicar aqui, que era essa informação que consta do ADN. Tá certo. Flávio. Então, assim, o que Ricardo e Paulo estão colocando, e o Matosinho também já falou, é que o procedimento olha, você tem débitos, você consulta em tal lugar. A gente poderia aplicar a súmula de forma analógica se, ao consultar em tal lugar aqueles débitos não estivessem lá. Mas a partir do momento que aqueles débitos estavam lá naquele lugar, o procedimento foi correto. É isso. Mas tem um detalhe, porque tem essa norma de execução da COSIT, que ela determinava que nesses casos em que no ADE só aparecia o link para poder verificar quais que eram os débitos, que fosse que a DRJ, quando recebesse esses casos,
baixassem diligência, esse procedimento que a gente colocou. Isso foi uma norma da COSIT Kodak que saiu. Então, foi seguido, entendeu? Então, acho que não é uma análise tão simples assim. André, mas assim, desculpa. Aqui é uma outra orientação normativa, que essa eu desconhecia, essa norma de execução Kodak. E, na verdade, ele tá dando prazo para o cara regularizar, né? É uma coisa... não sei se eu não tinha visto nenhum julgamento com essa norma. Eu estou vendo a norma está aí citada no acórdão da DRJ, mas é simplesmente eu vejo como uma norma de instrução processual, né? A norma de execução diz, se você observar a tempestividade da contestação e não tiver os débitos, você vai anexar os débitos e vai cientificar o contribuinte para ele poder falar especificamente acerca desses débitos. Eu não vejo se ele abre prazo para regularização aí não. Pelo menos eu não enxergo aqui não isso. Mas era assim que era assim, mas foi assim que foi feito neste caso, entendeu? O que foi feito? É concedido novo prazo para regularização. Porque assim, esse prazo para esse contribuinte? Eu não analisei, né? Porque eu apliquei a súmula. Mas eu acho que não regulariza. Não acho que é o caso da súmula diretamente. Eu acho assim, tem que ver qual o alcance dessa norma de execução e qual a providência que o contribuinte, qual o impacto para o contribuinte nessa situação. Né? Se houve um prejuízo à ação dele. Né? Eu já orientei meu voto voltado para essa súmula. Eu fiz consultas no VER, no CARF, e encontrei e falei assim, não, eu também concordo que tem que ser nulo. Aí eu não... Essa norma de execução tá mencionada no acórdão, e ela na íntegra? Sim. No acórdão da RJ? Qual é a folha? Deixa eu achar aqui, peraí. Gustavo quer falar. Pode falar, Gustavo. Não, é só porque realmente a André tem razão quando fala que o procedimento adotado no processo foi esse. Inclusive tem documentos, outros débitos para prazo de regularização. E o nome do documento é débitos não providenciário da Receita, consulta débitos após prazo para regularização. Aí, mas aí eu não consigo ler. Mas esse prazo aí é o prazo inicial. Não, é porque eu achei que eu tinha visto alguma coisa nesse textinho aqui embaixo. Mas é o prazo inicial. Depois do prazo que ele tinha para regularizar lá no começo, ele não regularizou, mesmo. Por isso que ele foi excluído. É isso mesmo. Matosinho, a folha 53 começa o acórdão de manifestação de conformidade. Eu achei, obrigado. Desculpa falar de novo, mas no termo de intimação que foi feito, comunicando aos contribuintes especificamente, ao contribuinte especificamente os débitos, o que diz lá é só o seguinte, que ele tinha 30 dias a partir do ADE para regularizar os débitos, e aí é concedido mais 15 dias a ele para que ele comprove que até os 30 dias após a ciência do ADE, ele tinha pago ou parcelado os débitos. Não é reaberto um novo prazo para regularização, não. Ele é intimado só para comprovar que no prazo ele regularizou. Sim. E se me permitem, no despacho de diligência que transcreve lá, está muito claro que o prazo ali não é para regularizar. É só para nova impugnação. E o despacho de diligência determina também que haja prazo para manifestar e não para regularizar. Eu me equivoquei aqui na transcrição, sim. Eu tento considerar aqui que o caso é realmente de afastar a nulidade. Como ele não discute a regularidade, de negar para frente. Ele não discute a regularidade? Eu não analisei o mérito, porque como eu já fui eu não... Não, mas o contribuinte fez a alegação de mérito? Trouxe a alegação? Traz, vamos ver. Como é que está o seu relatório aqui? O relatório a gente já viu. O relatório não está. O relatório é só cerceamento de defesa.
Eu estou lendo o recurso. Não, o recurso é só a nulidade. Aí é rejeitar a nulidade e negar provimento, né? É. A manifestação de inconformidade dele. O que você ia falar alguma coisa, Gustavo? Idem. A manifestação de inconformidade dele também é uma discussão apenas quanto a... Só da nulidade. Peraí. Ó, eu consultei o processo mais ou menos todo aqui, ele em nenhum momento ele afirma que regularizou os débitos. Não, ele está só discutindo a nulidade. Ele foi intimado da diligência, não respondeu. No recurso voluntário ele vem e fala que mantém mesmo blá 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 da nulidade, enfim. Bem, André, você que é a relatora, você vai manter seu voto? Vai... Não, eu vou alterar, eu vou acatar a sugestão da maioria aí, e vou afastar a nulidade e negar o provimento, né? Rejeitar a nulidade. Rejeitar o provimento. Em consequência, negar provimento, já que é o único item do recurso. Nós já tivemos várias discussões aí, e no início até tinha dúvida sobre essa questão da indicação do local para ele consultar, mas isso ficou mais ou menos pacificado. Eu achei curioso essa possibilidade aí, porque eu não tinha visto. Então, todos de acordo aqui com a solução, rejeitar a nulidade e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário? Perfeito. Sim. Deixa eu anotar. Obrigada, Docs, foi ótimo. Relatores da Docs. Acabou, né? Acabou. Nós ficamos com quantas vistas? A gente tinha mais um processo em vista, né? Do Paulo, 3 processos meus. Uma o Paulo, ontem, e 2 hoje. Esqueci desse de ontem. Você errou, Paulo? Você errou a gravação? Coletiva. Não, ainda não. Tá bem. Todos analisamos do processo? Oi, Cleus. Posso encerrar a gravação, presidente? Bem, deixa eu só fazer um agradecimento aí ao colegiado. Obrigado, desculpa aí os eventuais gafes e equívocos cometidos. A gente está aprendendo junto. Na próxima, tenho certeza que vamos estar mais preparados aí, quem sabe, para assumir um telejornal, alguma coisa mais complexa. Mas então, obrigado pela colaboração de todos. Acho que todo mundo tentou, da sua maneira, superar essa distância, né? E acho que conseguimos. Espero que a gente, na próxima, tenha o mesmo êxito, porque a gente conseguiu apreciar todos os processos que não foram retirados de pauta, né, dentro do prazo. E encerramos, portanto, oficialmente a reunião do mês de junho. Obrigado.